Sejam todos bem-vindos ao programa Pode Fala, espaço de fala, onde o convidado vai poder falar de tudo referente à saúde mental. Porque, aliás, esse programa ele vai trazer temáticas referente como esse homem moderno está lidando com as dificuldades do dia a dia, como que anda a saúde mental das pessoas. Meu nome é Thiago Pacífico. E eu sou Marcos Soares e juntos estreando o programa Pode Fala, falando de saúde mental. Fica com a gente. Uou! Olá, eu sou Marcos Soares. Esse é Thiago Pacífico. Bom, pessoal, Rewind, tô aqui no Pode Fala, meu nome é Thiago Pacífico. Eu sou Marcos Soares. Uma nova programação, um novo espaço de fala. Pode Fala, espaço de fala, onde vamos poder trocar ideias de assuntos referentes à saúde mental. Então todo mundo fica ligado. Fala, Marcão. Como é que tá, Thiagão? Você tá preparado? Maravilha, preparado para o nosso primeiro programa. Vamos que vamos. E Falar. aí, quem que a gente trouxe hoje aqui? Então, hoje a gente trouxe uma convidada muito especial. Você já conhece ela? Eu já conheço ela há um tempo. Você... Simpática, por sinal. Deixa eu falar ou não? Não, mas podcast não é esse debate que ficar falando. É uma profissional na área da saúde humana e ela ela tem uma experiência de mais de 16 anos na área de reabilitação, estimulação cognitiva. É especializada em psicopedagogia, neuropsicologia e reabilitação pela Unifesp. E a mais nova, recente, que eu fiquei sabendo dela, especializada em gerontologia. Esse assunto aí, sei porque eu estudei um pouquinho antes. Mas não sei muito bem assim, com tanta profundidade, igual a gente vai saber aí no decorrer do programa. Mas parece bem legal, gerontóloga. Uma das características dessa convidada, que eu sempre gostei e assim eu me identifico bastante e não vejo um profissional da saúde sem essa característica, é justamente, como diria um filósofo que eu não lembro o nome, Vamos lá, tá? não. Mas ele disse que para você ser um bom terapeuta, você precisa de empatia e uma alma ferida. Nossa, pesado, hein? E a Rosana tem essa característica e eu sou muito fã dessa convidada. Muito bom. Ela tem um feeling assim bem de acolhimento. Parece que ela é uma pessoa bem humana, né? É o que falta hoje. Acho que a gente estava conversando no boletim, gosta muito, referente a isso, né? Do tratamento individualizado. Porque hoje em dia sente-se a necessidade de tratar o indivíduo como tal. Não colocá-lo numa massa e tratar por inteiro. Eu acho que essa convidada ela vai trazer um pouquinho a mais da experiência de vida dela, referente a isso, né? E como é o nome dela? Apresenta ela pra gente. Vou apresentar ela agora, Rosana Severino. Uhul! Seja muito bem-vinda, Rosana. Um prazer estar com você aqui. Seja muito bem-vinda. Prazer, querida. Obrigado por receber nosso convite aí, ter aceito. Muito legal. E aí, Rosana, como que foi pra você? Conta um pouquinho pra nós como que você começou tudo? Como que você começou toda a sua história? Por que você escolheu? Como que tá? Fala aí um pouquinho pra gente. Então, primeiramente, quero agradecer o convite. É uma honra saber que eu tô estreando aí, né? Pode falar. Primeiro Pode Falar, primeiro programa. Demais, agradeço, Marcos, agradeço a vocês todos, né, pelo convite, poder aqui trazer um pouco da minha experiência e trocar também com vocês. Então, eu comecei, como eu contei um pouquinho aí, eu comecei há muitos anos atrás, comecei lá na área da educação, mas eu fui andando assim bem para a área da saúde. Legal. Né? Então a minha primeira formação, já mesmo na área da educação, eu já trabalhava com algumas crianças com dificuldades de aprendizado, que hoje a gente chama muito de déficit de atenção, autismo, Sim. Né? E aí trabalhava com as famílias, trabalhei no início com algumas escolas na faculdade de pedagogia, mas eu acho que eu cheguei a dizer para vocês de alguns projetos sociais, né, que eu trabalhei, tanto na faculdade quanto na psicopedagogia. Eu estava lendo um pouquinho, desculpa te interromper, eu estava lendo que você fez um projeto
desenvolveu um projeto na faculdade que trabalhou com pessoas, alfabetização de pessoas na favela de Heliópolis. Ali. Como que foi isso? Então, na favela de Heliópolis, ele nem tá de São Caetano, né? Sim. Então, foi um trabalho bem desafiador, foi no Mackenzie, eu estava no 2º ano da faculdade. Então, a ideia é que também é muito difícil as pessoas se acostumarem a sair daquela vida que elas têm, né? Então, elas não têm luz elétrica, né? Então, é tudo o gato, né? Que a gente diz. Então, eles iam começar a introduzir a luz elétrica, pagar a conta. Outra realidade. É outra realidade. E não é só você ensinar a pessoa a ler a conta de luz. É você ensinar que ela tem uma responsabilidade perante a sociedade de pagar o que ela está consumindo. É outra coisa. Entendi. Né? E nem Fazer uma todos... parte da sociedade. Exatamente. E nem todos que estão ali na comunidade, às vezes, têm esta noção. Né? Então, assim, eu trabalhei com 2 realidades. Pessoas que querem fazer algo, né? E tem pessoas que querem só receber. Como assim? Eles acham que por eles estarem naquela situação, né? Naquela situação de abandono, naquela situação marginalizados, eles têm que receber uma ajuda de alguém que tenha mais. Então, assim, tanto na faculdade quanto na pós-graduação na psicopedagogia, eu trabalhei numa ONG espanhola que a primeira creche que foi ali, sabe a Mboi Mirim, tem o Jardim Ângela, que na época, muitos anos atrás, era considerado um dos bairros mais violentos. Hoje é mais Capão Redondo, né, Brasilândia, mas mais violentos. Então, ali no Jardim Horizonte Azul, a gente construiu a primeira creche, que hoje é da prefeitura, mas era para essa realidade. Então, ali, trazendo um pouco de tudo que eu já vou contar para vocês, o que eu venho trabalhando. Então, assim, eu não sou uma pessoa que tem uma visão assistencialista, né? Nem na questão do tratamento, nem na questão... Então, assim, para mim, a questão social é igual. Até quando a gente fala na dependência química, que é um ponto, assim, falar que... existe uma diferença entre a pessoa com muita condição financeira e com pouca condição financeira que usa, quando você trata, lá, quando você chega bem lá na causa, não muda. Rosana, como que foi para você, nesse estudo, fazê-los entender que eles também têm deveres? Porque, assim... Imagina, não só a contextualização, exatamente, porque, né, Marcos, eles foram criados numa comunidade, a qual opressão policial, opressão da sociedade, vamos excluí-los. Como que eles vão ter esse entendimento de que também existem alguns deveres? Como é que vocês vão visualizar isso, mas assim, eu era muito nova na época, né, e tem muito aquela questão de... Você é muito inocente. Tem uma pessoa que muito próxima de mim que fala assim, que eu sou no mundo de Alice. E o que acontece? Todo o meu trabalho, vocês vão ver que, assim, parece que foi um chamado, assim, de eu estar ali, né? O meu primeiro paciente na dependência química, meu primeiro paciente na psicopedagogia com deficiência intelectual, não sei o quê, eles parecem que meio que caíram, assim, vamos dizer assim, entre aspas, né? Caíram de paraquedas e eu não estava muito preocupado que droga que a pessoa estava usando ou que paralisia a pessoa tinha. Eu queria saber o que eu tinha que fazer com aquela pessoa. Ponto. Tá? Aí eu ia estudar qual era a droga, o que ela fazia, qual era a paralisia para melhorar o tratamento dela. Mas o meu objetivo é o que ela queria. Onde eu tinha que chegar com aquele paciente, né? Não o que ele estava usando, que era o que a maioria das pessoas queriam. Ele tá usando tal, tá usando não sei o quê, vamos tirar. Não, o meu objetivo nunca foi esse. Não era a droga como ele chegou... Não era droga, não era se o cara tinha sofrido um acidente, quebrado a perna, qual era o membro que estava faltando, qual era a deficiência. Não, eu queria saber qual era o objetivo que ele queria de estar ali na minha frente. Tá? Esse objetivo, quando você fala objetivo de vida? De vida, né? Onde queria chegar? Então, assim, o último programa de TV, assim, que eu fui convidada pelo Amor Exigente, eu falei muito de propósito. Eu acho que o que diferencia uma pessoa ficar limpa e uma pessoa continuar usando não é a classe social, é ter um propósito, é escolha. Total.
Como fazer essa pessoa acreditar então, nisso? Porque é difícil, né, assim, no contexto que ele cresceu. Algumas pessoas me acham muito radicais e até os próprios lugares onde eu trabalhei, eu discordava e tinha algumas questões dos meus colegas de trabalho, né? Porque lógico que você tem um paciente ali, ou uma criança, uma coisa. Então, assim, voltando à pergunta, pra gente não sair muito responder a sua pergunta, como que eu fazia? Porque você batia de frente também com as pessoas que estavam um pouco acima de você. Então, eu tinha os dirigentes, né, daquela ONG, tudo. O que eles queriam ali? Eles queriam abrir mais creches, certo? Então, eu só tinha uma creche para atingir aquele bando de criança. Então, a gente criou um projeto que chamava Mães Crecheiras. Então, o que seria isso? A gente selecionar mães que tinham o mínimo de estudo, a casa que pudesse comportar no mínimo 3, 4 crianças, e a gente ia nas comunidades, entrava dentro das casas para ver se podia, porque não cabia todo mundo dentro daquela creche, só que precisava estudar. Entendi. E aí ia dar esse suporte. Por enquanto, isso não tinha ajuda do governo, era só ajuda da ONG. Só que como que a gente trazia esses pais? Porque para mim a família sempre foi muito importante em qualquer tipo de tratamento, na psicopedagogia, na gerontologia, na dependência química, né? Trazer a família para o tratamento sempre foi muito importante. Entendi. Só que no início, as famílias só vinham em dia de receber a cesta básica. Então eu falei, tudo bem. O receber, né, que você estava falando tanto. Tudo bem. Então a filha enchia com a cesta básica, tá bom. Então tá bom. Então, estão chegando pelo menos, né? Pelo menos tá vindo. Então é nesse dia que eu vou fazer a palestra, é nesse dia que eu vou conscientizar, é nesse dia que eu vou fazer. Então nesse dia eu vou mostrar o que os filhos podem fazer, o que a creche tem de benefício, e assim foi aos poucos, né? Mas lógico que é uma coisinha. Eu sei que essa creche hoje é da prefeitura, sim, né? Esse projeto ele ampliou. E aí de lá vieram outros. Depois da psicopedagogia eu fui para uma empresa multinacional, que era uma vontade que eu tinha também de trabalhar com treinamento. Essa experiência que eu tive, eu levei muito, até quando eu conheci o Marcos, né? Para a questão que eu falo que hoje as pessoas elas têm muita carência de formação, né? Em acho que todos os setores. As pessoas saem da faculdade ou entram no primeiro emprego, elas fazem exatamente o que o chefe pede para fazer. Elas não vão além, né? E eu sinto carência em serviços, todos os serviços. Hoje eu tenho uma madrinha que está em processo de demência, né? E eu tenho 2 cuidadoras. São 2. Né? Imagina quem trabalha num lugar que são 16, 20, 30. Complicado, hein? E assim, você dá uma instrução, às vezes você tem que dar 10 vezes a mesma instrução, e você tem que dar com carinho, e a pessoa diz que é estudada, a pessoa diz que faz isso, a pessoa diz que faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. E aí eu viro e falo o seguinte: você assistiu aquele filme Intocáveis? Sim. Falo pra pessoa, né? Você assistiu aquele filme? Eu assisti. Aí eu falo pro cuidador: você assistiu aquele filme Intocáveis, quando vem fazer entrevista? Ah, não sei. Falei, então você assiste e volta. Eu não quero o seu currículo, eu quero que você assista o filme. Eu quero um cuidador igual aquele. Não me interessa a sua experiência. Eu quero aquela pessoa, agradeço pelas suas palavras iniciais, que tenha empatia e bom senso. Isso foi o que eu aprendi quando eu entrei no mundo da dependência química. Rosana, deixa eu te fazer uma pergunta. Como foi para você essa migração, por exemplo? Porque você começou ali como... A sua primeira formação é pedagogia, correto? E aí veio a psicopedagogia. Primeiramente, assim, para o pessoal lá de casa entender um pouco melhor, qual a diferença entre pedagogia e psicopedagogia? A pedagogia é uma formação para dar aula. Então, a pessoa faz a pedagogia, que é o magistério, ele terminou, que é o antigo normal, né? Que eu também me formei no magistério. Então, a pedagogia a pessoa faz para dar aula lá de 1ª a 4ª série e para dar as matérias normais. A psicopedagogia ela é uma pós-graduação. E a psicopedagogia ela é especializada no aprendizado, né? Então, ela é responsável em como o ser humano aprende, a maneira que o ser humano aprende. Então, essa ciência, ela estuda isso, a psicopedagogia. E da psicopedagogia, né? Aí depois você... né, fiz a neuropsicologia. Isso.
E aí que seria o quê? A neuropsicologia? Então, por que eu fiz a neuropsicologia? É onde as pessoas perguntam se eu sou psicóloga, né? Eu não sou psicóloga de formação. E eu fiz a neuropsicologia porque eu senti falta, quando eu comecei a trabalhar com pacientes neurológicos, com pacientes dentro da área da dependência química, e que eu recebia avaliações neuropsicológicas, né? E que eu convivia com muitos neuropsicólogos, em poder entender as falas. O que é lobo frontal, o que faz essa parte do córtex, quando a droga chega não sei aonde, o excesso de dopamina e a serotonina, o que faz no cérebro. Apesar da avaliação ser o retrato de um momento ali, né? Eu queria ler aquilo. E todos os pacientes e os pais, mesmo fazendo avaliação, a profissional ia lá, explicava, eles vinham com dúvida. E aí eu conseguia trazer, uma forma mais pedagógica, vamos dizer assim, e já traçando um plano de tratamento. Olha, isso aqui é uma foto do momento. Você está assim aqui, mas não quer dizer que você é isso. E na avaliação neuropsicológica já vem uma hipótese diagnóstica. Você veio aqui, só que devido a essa substância ou devido a essa coisa, você está com uma hipótese diagnóstica TDAH, você está ansioso, você tem ansiedade, você tem não sei o que, tem o F80, F não sei o que, F... Todos isso os vai Fs. servir para quê? Para quem vai servir isso? Vai servir para o paciente que é neurótico e quer ir lá buscar na internet que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo outro, que eu sou aquilo outro. Aí ele chega para o médico, que vocês já conhecem, sabe que tem pacientes que são assim. Para mim, não vai interessar, né? E às vezes eles ficam lá, olha, eu sou isso. Eles mesmos se autodiagnosticam. Isso, porque já vem ali, ok? Certo. Ou vai servir isso para o médico. E o médico, vou ser muito sincero, ele não vai ler tudo aquilo lá do neuropsicológico, isso vai servir para nós profissionais. Ele vai ler a conclusão. E eu senti a falta daquilo. Eu falei, eu vou fazer a formação. Mas eu fiz a formação não para fazer teste. Porque desde a psicopedagogia eu podia fazer. Porque o meu negócio tá na hora da reabilitação. Bom, Rosana, eu tava lendo aqui e eu vi que você, além dos sintomas, você quer ir muito mais além dos sintomas, você quer ir na causa. Como que é esse caminho, essa trajetória para chegar na causa? Tá. Isso de qualquer tratamento, tá? De qualquer tratamento, você tá perguntando. Qualquer tratamento. Em específico, tem um caso que eu tava lendo, que você contou sobre a predisposição, não sei se é o termo correto de dizer, para crianças que são adotadas a desenvolverem a dependência química. Sim. Então, assim, ultrapassar essa barreira, chegar lá na causa, até descobrir que, por exemplo, foi porque ela foi adotada. Como chegar numa pessoa adulta com 30, 40 anos, chegar lá e falar, olha, eu acredito que é porque você foi adotado. E tem como chegar, por exemplo, a causa da dependência química, nesse caso, a adoção. Isso, exato. Então, vocês que estudaram, né? Todos aqui vocês estudaram, são profissionais também, e eu também estudei a dependência química e tratei durante 16 anos, aí trabalhei numa clínica de dependência química e também tenho tudo que acontece na minha vida profissional, ela aconteceu um pouquinho também na minha vida pessoal, né? Então, a dependência química a gente sabe quando vê aí na literatura. Então, o que a gente aprende? Que ela é uma doença, então ela é multifatorial, tem vários fatores, então ela pode ser ambiental, ela pode ser genética, então tem várias coisas, então a gente vai lá e estuda. Então, o que acontece quando o paciente chega para você ou quando o profissional conversa com você e vira para você e você pode ficar nisso, né? Então ele chega para você e fala assim, mas é uma doença, não tem cura. Como câncer, né? Ou várias outras. Então tá bom. Então se não tem cura, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar no paliativo? Como um doente terminal? Essa é a minha pergunta que eu faço. Essa é a pergunta que eu fiz quando eu trabalhava na clínica de dependência química ou para qualquer paciente. Então o paciente chega para mim e fala assim, então eu vou trabalhar com você como um doente terminal. De hospital. Mas o fato de tratar não quer dizer que seria terminal, né? A gente trata diabetes, a gente trata outras doenças. Trataria os sintomas. Mas o que eu faço? Isso, eu trato os sintomas. Isso. Só que se a vontade de eu tratar os sintomas do diabetes, por exemplo,
vai deixar ele parar de comer doce? Tirar a vontade? Isso. Aí vem a questão que o TCC é a melhor forma de tratar a dependência química e outras doenças, isso aqui, certo? Porque eu vou trabalhar o quê? O comportamento. Eu não digo que é o mais eficaz, podemos dizer que sim, mas a gente tem muitas pessoas hoje que trabalham a psicanálise, por exemplo, para tratar dependência química. Eu não tô indo, e às vezes eu falo, acho que eu falei até no meu áudio para vocês, que eu não tô preocupada, até eu sempre quis ser psicóloga, e eu falo hoje, depois de tantos anos de carreira, que eu falo, poxa, ainda bem que eu não segui a área, apesar de ser, porque às vezes como reabilitadora eu posso talvez ser mais direta e honesta com o paciente, né? Então, como que a gente vai chegar na causa? Muitas vezes chega, outras vezes não. Eu dei alguns exemplos aí de paciente. Quando a gente vai buscar o porquê quando o paciente terminou. Então, vamos pensar que a pessoa é uma cebola, certo? Então, ela chega ali no consultório, eu não trabalho, né, eu comecei no consultório, mas hoje o meu trabalho ele é integral, assim, e até o paciente. Quando você vai até o paciente, você conhece o ambiente desse paciente, ele é muito rico. Por mais que o paciente vá no consultório, o profissional não conhece 100%, e tem muitos profissionais que eu trabalhei, inclusive a última clínica que eu trabalhei, não gostava do atendimento domiciliar. Só que, porque no atendimento, né, você conhece a foto, né, aquilo que você falou. É uma foto daquele nesse momento. Eu já sei. Eu vou na cozinha, eu falo com a família, eu já sei como é que tá funcionando o negócio. Por isso que às vezes visita de assistência social não avisa, né? Chega e bate pronto para poder pegar a maneira como... Já vê o lixo. Por que tem gente que fala que conhece as pessoas pelo lixo? É verdade. Né? Que a gente vê em filmes americanos, assim, parece umas besteiras, né? Não, mas é verdade. Então, assim, vamos lá com a cebola. Então, eu descasco aqui a cebola, tá bom. Então, hoje você toma essa medicação. Você não é o que é essa medicação. Porque você tá tomando essa medicação que já te dopa. Só que tem medicações, por exemplo, vamos pegar o TDAH, tá? Tem medicações que crianças com TDAH e adultos com TDAH precisam tomar porque falta isso no cérebro. Só que até eu explicar isso para o paciente, demora. Porque ele não quer tomar essa medicação, porque ele acha que tomando essa medicação ele não vai ser mais ele. É a mesma coisa de um paciente que entra em surto psicótico. Até ele entender que ele tomar um antipsicótico é para ele voltar ao estado dele normal, que ele talvez não volte mais ao estado normal, porque ele já usou muita maconha, ou ele já usou muita cocaína e já saiu do coisa dele, pode ser que ele não volte. Aí ele vai falar, não, mas é desse jeito aqui que eu tomei. Aí você manda artigos para ele, científicos, que está comprovado que anos de maconha que você usa, o seu cérebro diminui. Isso é lenda que Freud escreveu. Não é lenda, é estudo. Aí você faz uma avaliação neuropsicológica depois de 1 ano, 2, e você vê que o QI dele diminuiu. QI. Rosana, é interessante isso daí, né, Marcos? Porque você traz os pacientes que não querem tomar. E hoje... Pacientes que querem se dopar, você também quer? Exato, não os que querem se dopar, mas os que usam, muitas vezes, eles são diagnosticados com TDAH, por exemplo, e eles usam como um rótulo. Não que isso não seja diagnosticado na vida dele, mas ele já chega com aquele rótulo, sou TDAH. Isso. Ele justifica. Justificando a própria... E assim, ele acaba usando isso para não modificar certas áreas. Tá, aí a gente fala a questão da gente ter a doença da dependência química ou da comorbidade como uma muleta para não melhorar. Então tá, aí você chega, aí a gente vai chegar até lá, talvez, em todos os tratamentos que eu faço ou trabalhos que eu faço, na causa. Por que será que esse paciente chegou a esse ponto? Ele nasceu dessa forma? Ele nasceu dependente químico? Ele nasceu fumando maconha, usando droga? Ele pode ter nascido com TDAH. Pode ter nascido, porque o TDAH, ele é uma doença neurocognitiva, que ele herdou do pai ou da mãe, ok? A dependência química, ele pode ter vindo de um familiar? Pode. Com uma predisposição, né? Pode ter vindo uma predisposição, mas você pode
pegar na cadeia DNA para teu pai e a mãe nunca foi abusador de droga nenhuma. Não dá pra chegar num fator X o porquê a pessoa desenvolve a dependência. E o menino desenvolveu. Aí você falou do adotivo. A Lídia Weber, que é uma que eu fiz a minha pós na psicopedagogia, e eu escrevi sobre o adotivo porque eu comecei a receber um monte de criança adotivo. Uma das causas de desenvolver a dependência química é de criança adotiva. Não é regra, mas é uma das causas. Por quê? Porque o adotivo, ele tem uma dificuldade de identidade. Ele sempre vai atrás da identidade dele. Por que eu fui abandonado? Entendi. E um dos trabalhos que eu fazia era na frente do espelho. Quem sou eu? O que eu quero? Entende? Entendi. Você citou uma história, até que eu fiquei assim meio de cara com a história, porque você falou sobre que, primeiramente, você disse que no sul do país é mais fácil a adoção, menos burocrático do que em São Paulo. Agora, mas antigamente sim, bem mais fácil. É. Então, e aí você disse que os pais foram lá, adotaram uma criança, chegaram em casa, olharam e falaram, putz, essa criança me parece um monstrinho, vou devolver. Devolveu, aí você relatou que o pai sonhou. Que muita culpa, né? Sonhou que algo era... Eu usei Jung, aqui ó, esse foi um dos livros que eu usei também. O Homem e Seus Símbolos, eu usei Jung para desenvolver minha tese de conclusão de curso. Então você tem um pezinho no inconsciente ali. Sim, com certeza. Tem. Eu gosto de Jung, eu gosto de Freud. Eu não tenho seguidor. Eu não falo pra você que TCC é a única coisa. Eu fiz todos os tipos de... Não tenho nenhuma questão em falar. Eu fiz todos os tipos de terapia que você possa imaginar. Desde os meus 7 anos, a minha família me colocou na terapia por várias questões. Eu fiz todas, né? Como paciente. Como paciente. Conheço todas as linhas. Então, assim, eu digo que você tem que estar numa terapia onde você se sinta bem. Por isso que quando eu vejo profissionais impondo esta linha é melhor para isto, esta linha é melhor para aquilo, não sei. Eu também não acho que um paciente ficar 6 anos fazendo psicanálise 5 vezes por semana e o cara continuar na porca da parafuseta, alguma coisa tem. Vou dar um exemplo. Eu recebi um paciente de um neurologista que trata da minha madrinha, que ele falou assim, Rosana, esse paciente aqui tá começando um problema aqui no hipocampo. O hipocampo é uma parte do nosso cérebro de formação de novas memórias. E que é justamente essa parte onde, quando você usa muita substância, ele pode pegar, dependendo ali. Aí você tem que fazer uma imagem, enfim. Quando eu vi aquela coisa, o que eu vou fazer com ele? Eu vou ficar fazendo uma estimulação em cima daquilo? Então todo mundo, Alzheimer, porque aí virou o boom do Alzheimer. A gente teve o boom do TDAH, o boom do autismo, agora é o boom do Alzheimer. Tudo é Alzheimer. Você começa a esquecer, você tá com Alzheimer. Né? E a gente tem várias questões, né? A gente tá com Alzheimer, tá com Alzheimer. Esqueci o nome do que tem ali, né? Dizem que isso é muito genético também, né? O Alzheimer. Bom, a especulação. Tem uma... Então, mas você precisa fazer um teste. Se você tem um pai e uma mãe que teve Alzheimer, sua predisposição de ter Alzheimer, sim, mas aí você precisa fazer um teste da substância ali, que é super diferente da do Parkinson, por exemplo. Você não pode ter Alzheimer e Parkinson, mas aí a gente vai para outro tema. E aí eu comecei a desenvolver a reabilitação com ele, indo atrás dos propósitos. Eu falei assim, olha, e aquela coisa simples que eu fiz com vários pacientes, você vai colocar aqui uma lista das coisas que você não quer mais. Isso não precisa ser um terapeuta, pode ser qualquer pessoa, né? Você em casa aí fazer, o que eu não quero mais hoje pra mim? Não precisa ser o 1º de ano, 31, gente, pode ser hoje, pode ser no seu aniversário. O que eu não quero mais pra mim? E o que eu quero? 5 minutos, você vai ver o quanto que é difícil. O que eu não quero mais? Aí eu não quero mais... não sei. Aí começa tua lista. Às vezes você vai, aí a família fala, Rosana, você deu a lição de casa e ele não fez. Aí fica. Aí você já começa a ver, você tá vendo? Olha, a família fica em cima. A pessoa fica explodindo. Aí você já começa a sentir. Eu comecei a fazer, começou a trazer umas coisas que eu falei, você trabalha isso na terapia? Não, minha terapeuta nunca soube disso. Quanto tempo você faz terapia? 7 anos.
Eu tava 3 meses com ele. Eu falei, eu não tenho bola de cristal, não sou mágica nem nada. É um trabalho de reabilitação, ação, reação, objetivo, né? Durante 3 meses a gente vai fazer isso e vamos chegar nisso. Chegar na causa. Eu dava borracha pra ele. O Marcos dava borracha. Você tem que escrever e apaga. Eu não vou usar borracha. Pô, você não vai usar borracha. Que pô, você não vai usar borracha, cara? Eu tenho trauma de borracha. 67 anos. 67 anos. Explicar muito da vida dele. Isso que você está trazendo já é a reabilitação cognitiva. É a reabilitação. Então, assim, eu não tô no sintoma. O cara tá esquecendo, eu tô indo na causa. Por que esse cara não quer usar borracha? O cara desde 2017, ele saiu de uma multinacional. A gente já tem estudos que as pessoas que trabalham durante muitos anos em empresas, quando saem, não sabem o que fazer, já começa um declínio, uso de substância, uso de álcool, isolamento social. A gente já tem várias coisas disso. O que foi o dele? Isolamento social e declínio cognitivo. Certo. Então, assim, já vem saúde mental, aquela coisa. Ele tá preso em 2017. 2017 até 2025 não aconteceu nada na vida dele. Ele só fica falando da empresa. A saúde mental, hein? Preso. Tá preso. Você trabalhou na terapia? Certo. Sabe o que era borracha? Na 4ª série do ensino primário, faz as contas. O cara tem 67 anos. O amigo dele de trás, e ele contando isso pra mim, ele falou, já que você tá enchendo muito o meu saco, eu vou te contar. O meu amigo comia borracha e cuspia. E eu falei, por isso que você não apaga. Cara, você fez desenho técnico. Você imagina a carga do cara fazendo desenho técnico e não usando borracha? Você imagina o peso? Cheguei na causa. Uma das causas do perfeccionismo, do ficar rígido. Ele faz 7 anos de terapia. Eu acredito nisso que você tá falando. Eu não tô falando não da terapia. Não, assim, as abordagens, TCC, psicanálise, vai muito também de como psicólogo ou terapeuta consegue... Tudo tem a ver com quem media. Exatamente. Você pode usar a técnica que você quiser. Você quer girar no ventilador? Gira. Porque essa pessoa ela pode ficar no divã ou ficar num sofá de terapia cognitiva por anos, independente se é análise, se é TCC, ela vai ficar lá burlando o terapeuta. Mas resolve. Não, mas resolva. Ah, mas vai do terapeuta também. Não, claro. Mas assim, eu tô dizendo que a abordagem em si não é o que vai dizer, essa abordagem não funciona, ou essa abordagem funciona, talvez o terapeuta... Isso é muito particular, né? Tem terapia que para um tipo de paciente resolve, para o outro não vai resolver. É o que eu brigo muito lá na clínica, né? A personalização do tratamento de cada um, cara. Mas para você, TCC não serve, mas para mim serve. Para você, psicanálise não serve, e para mim serve. E assim mas funciona. Eu acho que o ponto de interesse tem que ser, não é questão de tato. O ponto de interesse tem que ser o paciente, mas não o profissional. Aí tem que ter um profissional sério, se ele é um profissional de TCC, né? Aí para ele não perder o paciente, né? Porque aí muitas vezes ele fica nisso, ele fica tentando fazer com não, tem que ser TCC para ele não perder o paciente. Isso que eu tô dizendo. Só que aí não, ele migrar ele, pô, você vai se dar bem com um psicanalista, tá? Então, tem que ter essa alguém humildade, aqui. Né? Exatamente. De falar, olha, não consigo, passa para outra abordagem. Exatamente. Ou outro terapeuta. Não, ou trabalho interdisciplinar, gente. Trabalho multidisciplinar. Isso é uma coisa que até mesmo dentro das clínicas, de diferentes abordagens, a gente sente dificuldade. Eu senti em várias clínicas que eu tive. Por mais que você trabalhe, fale muito do trabalho multidisciplinar, você trabalhar o paciente como um ser único, ele vai vir ali, dependente químico, com várias substâncias. Eles são seres únicos. Rosana, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Mudando de assunto, como que você vê, né, essa questão do preconceito em relação à saúde mental? O que eu quero dizer com preconceito, né? Eu vejo lá na clínica, né, eu vejo muitos familiares totalmente preconceituosos com seus próprios entes queridos, né? Muitos com vergonha, né, do transtorno do paciente, da condição do paciente. Então, como que você vê, né, essa discriminação? Porque o cara tem autismo, tudo é louco, né? Não, porque ele é louco, ele é autista, ele é louco, ele é borderline, ele é louco, ele tem TDAH, ele é louco, ele é esquizofrênico porque ele ouve vozes.
né? Como que você vê essa questão, o quanto isso é prejudicial, né, a um tratamento de um paciente nesse perfil? Boa pergunta. Boa pergunta. E essa pergunta, ela, como que a gente fala? Ela expande, acho que para todas as comorbidades que saem do quadradinho normal que a gente fala da sociedade, né? Sim, exatamente. Então, assim, aquela pessoa que não se enquadra dentro daquilo que é dito normal. Exatamente, ela já passa a ser vista como uma pessoa, no mínimo, estranha. Vou começar a dizer assim. Isso é estranho. Eu trabalhei numa clínica onde ela designou o seguinte, que os consultórios tinham que ser em prédios, em bairros, por exemplo, em bairros de classe AA, porque é o público que ela trabalha, e tinha que ser em andares altos, porque o público que ia, e não podia ser em casa ou coisas assim, porque o público que ia já ia pela garagem, subia o elevador e ia direto. Então, assim, a visão que ela já tinha da família e mantinha isso, é que a família tinha vergonha ou não queria expor a própria criança ou o próprio adolescente que já tinha essa comorbidade. Ou que era um TDAH, ou que era um autista de nível um pouco mais alto. Então, assim, os consultórios dela já eram previstos em estar em prédios. Rosana, legal isso daí que o Marcos trouxe, porque a aceitação dos padrões, aliás, os padrões aceitos pela sociedade foge dos padrões quando começa a tratar a saúde mental. Por exemplo, uma pessoa que bebe muito, fala, dá risada, se empolga no churrasco, tá tranquilo até então, esperado. Aquela pessoa, quando identifica que é um problema para ela e vai se tratar e chega nessa mesma festa e fala, eu não bebo, aí é um impacto para aquele churrasco. Aquilo lá é muito mal visto, muito mais mal visto do que você falar que bebe, dá um vexamezinho ou outro, porque é esperado. Agora, quando você fala que não, você tem que ficar explicando o porquê que você não bebe. Mas por quê? É só uma latinha. Mas por quê? Mas por quê? E aquela pessoa começa a se sentir mal, envergonhada. Então, você está dizendo uma pessoa que está em tratamento ou uma pessoa que realmente não bebe? Não. Uma pessoa que está em tratamento. Então, você vê como que a sociedade ela recebe um e recebe o outro. Eu acho assim. Eu acho que toda clínica ou quem não é internado, né? Vamos imaginar assim, que não é internado e acaba fazendo essa abstinência em casa ou é internado e depois que sai, deveria ter um período de treinamento de habilidade social, vamos dizer assim, né? Até de adaptação. A família, às vezes, não dá conta, o próprio paciente não dá conta, e aquele tempo que ele fica na clínica, né? Ele tá num lugar seguro. Quando ele sai, não necessariamente ele está preparado. A gente criou, eu junto com uma colega, que o Marcos conhece, a gente criou um projeto e durou um bom tempo, acho que eu falei no meu áudio, principalmente para pacientes, inclusive desse, né, paciente que eu tenho contato até hoje, que vinham de fora de São Paulo. Né? Então, assim, eles se sentiam totalmente fora quando estava aqui, por questões de preconceito, ou vinham do Nordeste, ou vinham de outros lugares, se sentiam totalmente fora, já estavam sem a pai, sem mãe, não sabia como é que ia ser. Às vezes no final de semana, com alguns, eu passava o final de semana, e aí a gente sentou e falou assim, gente, o que vai ser, né? Porque tira a droga, tira a família, tira isso, fica o quê, né? Como que esses caras vão voltar pro dia a dia ou viver? Ou vamos pensar em tudo, né? Um TDAH que não consegue viver no dia a dia ali da escola, como que ele vai viver ali? Um idoso, por exemplo, que é o público que eu trabalho, um idoso que começa com declínio cognitivo e não consegue mais ficar numa festa normal de Natal, né? E aí a família prefere ou mudar a festa, ou não convidar todas as pessoas, ou naquele dia deixar ele com um cuidador num quarto trancado e todo mundo numa festa, porque isso acontece, né? Então muda a rotina daquele porque não quer ter trabalho para mudar a rotina inteira. Então a gente criou esse projeto para integrar, na verdade, nua e crua, que nem diz aquele filme lá,
né? Então, assim, e tinham cuidadores com a gente, acompanhantes terapeutas com a gente, que virou pra mim e falou assim, Rosana, desculpa, perdão a palavra, você comeu bosta, meu. Você vai fazer isso e jogar na boca do leão? Eu falei, o cara vai sair do tratamento e vai pra onde? Ele não vai passar na frente do restaurante? Ele não vai passar na frente do bar? Ele não vai voltar pra casa? Ou vocês acham que os pais vão parar de beber? Vai ficar todo mundo abstêmio. Vão voltar pra escola e não vai ver ninguém fumando um baseado na rua. A gente foi pro Guarujá, na Praia do Tombo, aluguei uma casa, fomos com 4 ATs, 15 dependentes químicos em recuperação. Teve BO? BOzinho? Tem que ter, né? Senão... Não, mas não foi com droga. Não. Sabe o que foi? Um pegou o remédio que toma de calmante lá, que eu não sei. O outro. Do outro, colocou na água e começaram a trocar. E aí, nossa! Aí você vê aquela psicóloga que quer se jogar do 5º andar, sabe? Eu falei, cara, isso... Não, Esperado. é o que acontece com a gente aqui, porque a gente senta, conversa. Aí tinha uns que pulavam na piscina. Aí sabe o que eu fiz? Que aí falaram que agora, eu lembrei agora do Irã, né? Ai. Eu falei assim, todo mundo aproveitou? 4 horas da manhã, né? Tava aqui. Amanhã é dia do quê? De ir pra praia. Entrei no quarto, acordando. Aí viemos, ai, doutora, você tá de brincadeira. Eu falei, ué, vocês aproveitaram. Ficaram até as 4 da manhã tomando o pinguim, que eu esqueci o nome do remédio lá. Ficaram doidão. Agora a gente vai pra praia. Meu, foram com capuz. Os 15. Fila indiana. Todo mundo sentado. Meu, e aí você vai dizer assim, o que diferencia, muitas vezes, uma pessoa que para, uma pessoa que continua, além de propósito, além de querer, disciplina. Visita as famílias que têm dependentes químicos. É bem complexo. O que vocês ensinam na clínica? Né? É justamente isso, né? É Vocês tratar fora da bolha. Rotina? Entendeu? Vocês não ensinam rotina? Vocês não ensinam disciplina? Acho que a ressocialização, ela tem que dar um... Mas vocês não ensinam isso na clínica? É a mesma coisa. E o que tem em casa? A gente acha que é a escola que vai ensinar isso. A gente não é a escola, é a casa, é a família. É a família. Por isso se trata todos, né? É a família. Agora, eu não tô dizendo que a família é culpada, tá? A gente tem um monte de família aí que precisa de ajuda. E a gente tem um monte de dependente químico que faz, mas a gente também tem um monte de dependente químico que precisa de ajuda. Agora, por exemplo, no caso de idosos que vocês estavam falando, do preconceito, tudo, eu tive familiares que eu tive que fazer um trabalho de 1 ano para preparar uma idosa com Alzheimer de médio para moderado para a festa de final de ano. Só que a gente tem que introduzir essa idosa. Como que a gente fez? Ela fez os convites para os familiares e para os convidados, eram 50 pessoas. Onde eu preparei, junto com o meu trabalho de reabilitação, com o nome de cada um, com a letra dela, onde ela decorou, porque ela sempre fez isso. Aí eu busquei o que ela gostava de fazer. Uhum. E aí ela mandou no correio para cada um e ela recebeu. Porque ela não conseguia mais ficar no ambiente com todo mundo. E os filhos não estavam conseguindo fazer. Legal. Ô, Rosana, deixa eu te falar, né? Até aproveitando, né, essa deixa que você deixou em relação aos idosos, né? Explica pra gente um pouquinho o que é ser uma gerontóloga. Uma gerontóloga? Gerontóloga é uma especialização que um profissional de saúde faz, que é diferente de geriatria, né? A geriatria é uma especialização só de médicos. A gerontologia é uma especialização que eu fiz no Einstein, né? Como profissional da área da saúde, onde você vai estudar o envelhecimento. Quando você começa a envelhecer, que não é a partir dos 60, tá? É a partir dos 35, o nosso corpo vai mudando, né? Tudo dentro do nosso corpo muda, né? Vitaminas, hormônios, tudo muda, né? Lógico que quando a gente chega a partir dos 60 anos, muda mais ainda. E até os exames que a gente faz são diferentes. As vitaminas que a gente precisa tomar é diferente, né? Para vitaminas por exemplo, para
para memória, vitamina para o cérebro, vitamina para não ter problema respiratório, várias coisas que o médico vai dando para você, magnésio, ômega 3, cúrcuma, tomar chá de não sei o quê, então assim, suplementos. E aí tem a questão da prevenção, né? Então você pode trabalhar com a prevenção de saúde, que é diferente, né, depois que você tá com a doença. Rosana, você dentro dessa área, que é a que você tá atuando agora, né? Da gerontologia. Gerontologia. Eu sou estudante de psicologia e assim, bem intenso, né? Quando a gente estuda, a gente fica mais intenso. Eu percebi no desenvolvimento, na matéria de desenvolvimento humano, 1, 2, que assim, tem muito enfoque no desenvolvimento da criança. Ali tem vários teóricos, Piaget, Wallum, Vygotsky, toda essa galera. Quando você vai entrando para a fase adulta e para a velhice, quase não se ouve falar de teóricos, quase não se ouve de falar de pessoas que escreveram sobre isso, ou pessoas que estão a fim de falar sobre isso. Você vê um descaso até mesmo na área acadêmica? Sim, bastante, tanto que quando eu fui estudar, né, a gerontologia para fazer o meu TCC, né, de curso, eu também não tinha uma pessoa que pudesse me ajudar, que eu tive dificuldade em todas as minhas pós, né, e aí eu fiz sobre a intergeração, né, que era na época, em 2017, um tema bem novo, né, que é a importância do neto conviver com os avós, né, e vice-versa. Ou hoje a gente vê do mais novo conviver com o mais velho. Então a gente diz que quando o avô convive com o neto, a prevenção de uma demência ou a prevenção de uma doença, ela é muito maior, ela é muito menor, quer dizer. E o neto, ele cria raízes, cria bases, quando você convive com o seu avô, com a sua avó, de ancestralidade. Você saber da sua história, saber de onde você vem, de regras. Então, assim, pais que saem para trabalhar, que hoje é a realidade, né? Ao invés de você deixar, às vezes, o seu filho o dia inteiro na escola, você deixa parte do dia com os avós e poder voltar àquelas coisas antigas de brincar com aqueles jogos antigos, a rotina. Porque quem senta na mesa? Os avós que ensinaram para os pais, porque os pais não necessariamente ainda fazem isso, porque às vezes só chegam à noite e você tá ou com a empregada, dependendo do, né, ou você tá na escola. O Marcos foi criado por Então, eu fui criado pelos meus avós até os 14 anos. Então você está dizendo que era maravilhoso. Então. Maravilhoso. Então você está dizendo que, por exemplo, né, uma família lá, o pai e a mãe que trabalham, deixar o filho com os avós é um fator positivo tanto para a criança quanto para os avós. Para os avós. Você que tem filhos hoje, se puder deixar quanto mais com os avós... Esse amor de pessoa. Por isso que a Maria Luísa vai ficar com os avós. Vai ficar muito tempo com os avós. Vai mesmo. Então, Maria Luísa, minha filha que tá vindo aí. Beijo, Marina. Então, isso é muito importante. Agora hoje tem mais artigos científicos mostrando isso. E como se trata, Rosana, né? Você falou dessa prevenção, né, na parte dos idosos. Como se trabalha preventivamente, né, algum possível transtorno mental que possa vir? Como tratar preventivamente uma demência, um Alzheimer? Existe essa? Existe. Se você tem uma família que já tem alguma, né, já tem casos de demência na família, é bom você já procurar um especialista, procurar um neurologista e fazer os exames, né, de prevenção. Você pode não desenvolver, tá? Existe medicação, em 2025 aí é o ano do Alzheimer, tem uma medicação nova que tá entrando, várias coisas, mas assim, todo mundo fala alimentação e exercício físico, né? Mas existe uma coisa que é assim, top 1 para prevenção de demência, que é o convívio social. Os idosos, o que aconteceu? A pandemia, ela foi um marco importante, eu acredito, até para a mudança da cabeça de muitas pessoas. Muitas pessoas casaram e muitas se separaram, né, pelo convívio. E muitos idosos declinaram. E muitas famílias descobriram os verdadeiros problemas e conflitos familiares na pandemia. Porque conviveram. Tiveram que confrontar. Tiveram que conviver.
Então, eu tive muitos idosos que eu recebi e hoje a gente tem produtos de crianças com problemas de saúde mental e de idosos com demências frutos do isolamento social da pandemia por medo, né? Então, assim, o isolamento social é o principal fator causado pela demência daqui a 50 anos, por exemplo. Rosana, você acredita que o Brasil está muito atrasado? Porque... comparando com o mundo, por quê? Se você for... também vai ficar velho agora, né, Thiago? Não, sim, mas assim, se você for pensar, pessoas que envelhecem no Japão, China, essas pessoas, a velhice meio que é encarada como sabedoria. Aquela pessoa que está ficando mais velha, ela está ficando mais sábia, aqui os mais novos. Aqui é sábio. Uma pessoa velha, você vê no metrô assim, você vai falar, nossa, que sabedoria, vou conversar. Respeita, né? Ninguém respeita, é difícil. Então você acha que é meio cultural, vai levar muito tempo? É cultural. Mas hoje a gente já está conseguindo ver que a taxa a taxa tá aumentando, né? Então a gente vai ter mais velhos daqui a pouco. A pirâmide inverteu. A pirâmide inverteu. Hoje a gente tem um... Tá gordinho embaixo. A vida, como é que você fala? É a taxa de mortalidade. Não é a taxa de mortalidade, o índice de pessoas mais velhas está aumentando. Tá aumentando. Essa pirâmide tá ficando mais gordinha no meio, né? Ali. Então, virou um baú não. Como se fosse um peão. Porque as pessoas, elas estão envelhecendo mais. Elas chegam a 70, 80, 90 anos. Então, você vai ver as pessoas se envelhecendo mais. Só que envelhecendo com qual qualidade de vida? Tem isso também. Tem pessoas que envelhecem com qualidade de vida e tem pessoas que envelhecem que a gente diz envelhecimento frágil. O que seria o envelhecimento frágil? É aquele idoso que vai precisar de ajuda, que vai precisar dos profissionais. E que profissionais que tem aí? A gente tem pouquíssimos geriatras e quase nada de gerontólogos para lidar com esse público. Marcos, eu tenho uma pergunta aqui que é uma pergunta assim que eu acho que para você, no decorrer da sua carreira, desses longos 20 anos aí, você deve ter experienciado bastante. E eu gostaria de saber como que foi para você lidar com isso. Como foi para você lidar com perdas de tanto com dependentes químicos, tanto com idosos. Você relatou que passou por bastante... Você passou bem de perto por isso, né? Pessoas que te ligaram um dia antes do suicídio, pessoas que se jogaram de um prédio enquanto você estava chegando, até mesmo pacientes terminais, né, em tratamento paliativo. Como que foi essa parte, assim, mais de se desligar deles, dessa forma brusca, às vezes? É difícil. Na área da dependência química, a gente não espera muito porque eu não era muito da linha de frente, vamos dizer assim, né? Eu não era muito psiquiatra e nem o psicólogo, era mais da área da reabilitação. Mas eu tive pacientes que se aproximaram muito de mim, né? E tanto que eu tenho contato com alguns pacientes até hoje. Então, isso me chama atenção. O que será... Às vezes eu me pergunto, o que será que eu fiz, talvez, na vida daquele paciente que fez com que aquele paciente até hoje, né, tenha algum contato comigo. E esse paciente, que realmente me avisou um dia antes, ele mandou uma mensagem, né, estranha, e aí eu já senti. E, na verdade, eu sonhei. E quando eu sonhei, né, eu tenho alguns sonhos premonitórios, assim, a gente tava na antiga clínica, assim, a clínica toda destruída, eu andando, ele andando, eu falei, meu, o que você tá fazendo aqui? E aí, no dia seguinte, eu ligando pra ele, nada de ele atender, e aí, logo eu recebo a informação, né? Eu passando na frente do prédio dele, que eu já ia entrar pra vê-lo. Você tava indo visitá-lo? Eu tava indo visitá-lo. Aí, quando eu tava no flat ali, onde os pacientes ficavam... Aí, a hora que eu tava embicando pra ir vê-lo, eu tinha acabado de receber a notícia, né, do AT, que ele tinha acabado de se jogar. Só que ele se jogou de costas. Ele se jogou de costas. E o fotógrafo que tava lá em cima tirou foto. Nossa. Ele pediu pro cara tirar foto. E o cara tirou. E
E aí eu fiquei lá até o IML, tudo, aí chegou o psiquiatra, tudo. E assim, o que mais pegou foi assim, porque eu fazia o atendimento dele 2 vezes por semana, aí ele foi no psiquiatra, pediu pra aumentar, e assim, eu atendi ele 6 vezes por semana. Ele adorava os atendimentos. Loucura, hein? De reabilitação. Então, fazia terapia também, mas assim, ele falou assim, tira foto minha, foi o que o fotógrafo falou, né? Tira foto, e teve que fazer e teve outros que, 2, né? Um foi acidente de carro, e o outro foi preso e tirou a vida dentro da delegacia da 27ª do Brooklyn. Tem que fazer muita terapia, hein? Que é pesado, hein? Não, lidar com isso sozinha. Não, mas é assim, eu não era terapeuta na hora. Eu já tinha sido terapeuta. Mas tinha um vínculo, né? É. E de idoso, acho que idoso foi o que falaram pra mim, né? Ah, mas você escolheu essa área, né? Aquela coisa bem bacana, né? Você já sabe o cuidados paliativos, você já sabe. Eu falei, sim, eu já sei, né? Mas da maneira como foi, né? Por isso, assim, eu falo que eu sempre gostei da área da gerontologia, da área do envelhecimento, né? Eu acho que a pessoa tem que, até dentro do meu Instagram, tá escrito assim, né? Envelhecer com dignidade. Eu acho que todo mundo tem que envelhecer com dignidade. E essa idosa, que eu trabalhei durante 5 anos, que eu comecei no Einstein, depois, na pandemia, ela acabou indo para uma casa de repouso. Quando algum familiar me procura e fala, você indica algum ILPI? Não indico. Que é ILPI? É uma instituição de longa permanência. Pode ser a mais top e a mais não sei o quê. Eu não indico. Se você tem condições de cuidar do seu familiar dentro de casa, eu te dou todo o suporte profissional, te indico o home care, tudo para que você cuide ali. Um tabu, hein? Muitos recusam? Sim, porque tem gente que não quer ver ali o ente querido. Prefere colocar no LPI. E LPI... Um dos melhores. Mas... Não, eu conheço a melhor de São Paulo. Não, tem um familiar que morreu. Preferem pagar pra caindo, ver, né? Quebrou o fêmur e morreu. Na melhor, top de São Paulo. Eu conheço, eu fiz estágio. Na do Einstein, maravilha, bacana, linda, mas eu jamais colocaria meu pai lá. Né? Então, assim, é de cada um. A minha madrinha, tá na casa dela, dentro da casa dela, onde ela sabe, mesmo demenciando, ela sabe onde é a TV dela, às vezes ela esquece que ela tá na casa dela, mas aí ela lembra que ali é o coisa, não sei o quê. Pra mim é dignidade. Aí você vai atrás do home care, vai dar mais trabalho? Dá um pouco mais de trabalho, né? Mas você vai gastar 10 pau pra colocar na ILPI, você gasta 10 pau pra... Rosana, você trazendo toda essa problemática de cuidar do idoso em casa ou não cuidar em casa, eu já vi, e eu gostaria que você explicasse um pouco para nós, e aquele idoso que prefere, porque eu acredito que tem aquele idoso que fala, olha, eu prefiro ir para um lugar, eu prefiro ser cuidado, me põe num lugar bom, me deixa lá, me visita, tá tudo bem, eu quero ficar lá. Como que é isso daí? Ou todos eles preferem ficar em casa, ou alguns preferem ir para algum lugar? Como que é essa interação? Olha, eu sou da seguinte opinião. A gente tem que seguir o que a pessoa tem vontade de fazer, né? Eu acho que se o idoso tá consciente e ele realmente pede isso, faça a vontade dele. Legal. É a vontade dele. Agora, pela minha experiência, a maioria prefere estar em casa e próximo da família. Entendi. Tem alguns que preferem até estar só com a esposa ou só com o esposo e até um pouco mais distante. Mas muitas vezes não dá. E pelo fato de não poder estar muito distante, é que a família às vezes opta por estar numa casa de repouso. Entendi. Rosana, a gente está chegando, né, infelizmente, no final do nosso bate-papo. Muito legal mesmo. E assim, o Thiago, ele tem uma dúvida, né, de um fato aí acometido, né? Exatamente. Por um ator de Hollywood. Bom, tendo falado de tudo isso, né, é um prazer ter recebido você aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho do que é o frontotemporal, essa demência que acomete Bruce Willis,
Duro de matar. De Duro de Matar e Tem a música tá aí do Duro matando de ele. Matar? Pois é. Tem a música? Ah, não acredito. Não tem. Os produtores hoje... Não, Bruce Willis foi uma referência, todo mundo veio falar, mas assim, acho que juntando com o que a gente falou da família, vocês veem quem tá cuidando dele hoje, né? A Demi Moore, que não é esposa dele. Não? Eu pensei que ela era. Não, Foi. Ah, tá. Né? Então você vê o que eu venho trazendo da importância da família. Então assim, o que ela passou com ele, tudo o que foi feito, ela deixa, né, esse espaço, a vida, teoricamente a vida dela, não vou falar com detalhes até porque eu não sei, mas fica com ele lá nessa finitude, vamos dizer assim, Sim. em toda essa dificuldade. A demência frontotemporal, ela é diferente do Alzheimer, né? Ela pega muito comportamento, ela pega bem essa parte frontal. Então, o paciente, ele vai mudando o comportamento dele, ele vai tendo comportamentos que ele nunca teve antes. Então, a agressividade, vai falando coisas que nunca falou, tira a roupa, vai tendo, né? Então, isso que vai fazendo a pessoa... O que está acontecendo, né? Uhum. E não necessariamente esquecer coisas. Eu acredito que ele chegou a gravar já com essa demência, porque eu vi alguns filmes dele, ele tá devagar, Nossa, é muito engraçado porque a gente tá tão acostumado a vê-lo de uma forma, e nesse último filme ele tá bem devagar, poucas falas deram pra ele, Então, mas ele tá lá. e você vê que ele não foi pra algum lugar, ele tá onde? Em casa. Por mais que ele esqueça, né, que a família relata, esqueceu, ele às vezes não sabe onde ele tá, às vezes ele não lembra de certas coisas, mas aí conforme você vai trazendo pra realidade que a gente chama de memória semântica, né, trazendo aquele cheiro, aquela coisa, ele vem, né, que a gente fala daquela memória bem primata, que vocês no início até brincaram, né, do homem primata, aquilo Não perde. Não perde. Então, assim, me faz acreditar cada vez mais que não existe um melhor lugar para a pessoa envelhecer, se é um ambiente saudável, óbvio. Essa doença é uma doença genética? Ao que é frontotemporal? Isso. Não necessariamente. Não necessariamente. Ela pode desenvolver. Legal. Rosana, a gente tá, né, chegando ao final. Pois é. E, né, aqui tá, né, o pessoal de casa ver. Esse é meu logo. Esse é o logomarca da Rosana. Eu queria que você explicasse um pouquinho, que ele é bem bacana. Essa logomarca, ela demorou um tempo para fazer, até as cores, né, bem significativas, que contam um pouco a história da minha trajetória. Então, é uma árvore, né, acho que quem bate o olho de longe, assim, é uma árvore onde a base, né, que eu sempre falo, tá a família aqui, né. Eu vejo a base de qualquer tratamento que eu faça, ou de qualquer pessoa que vem até mim, criança, adulto, idoso, independente, a família. Então, ali, do lado do Marcos, que vocês veem ali, é mais o idoso, né? Onde eu não caracterizo o idoso, né, como uma pessoa com bengala, uma pessoa, né, que tem essa coisa bem estereotipada, mas sim com uma boina. Vocês estão vendo? E uma bota. Lado esquerdo? Isso, o lado do Marco. Para esse meu lado aqui, o adulto, tá? Então, o adulto que pode ser o pai, a mãe, enfim. E no topo, a criança, tá? Então, é esse trabalho de intergeração. As cores é o que mais bateu na época. E aí, no meio, que são os frutos, né? É a engrenagem. Porque eu acredito que o trabalho, né, trabalho da reabilitação, tudo é uma engrenagem. Uma engrenagem que vai envolver todos no tratamento. Não tem como tratar só o paciente. Você tem que envolver e dar trabalho. A gerontologia, ela dá trabalho. E às vezes, infelizmente, o teu trabalho vai até um pedaço. Às vezes, você vai até um pedaço e aí a família fala, ok, até acabou, aqui, e aí consegui. você tem que aceitar. É um trabalho que... Muito legal. Essa foto eu gosto bastante. Sim. Rosana, o final do nosso programa, né, a gente sempre deixa um espaço, né, para que você possa falar alguma coisa, né, tanto bem sugestivo. Então, essa eu acho que a gente tem que abrir até uma enquete, né, se Deixou em aberto, né? Pode falar. Deixou em aberto. Porque cabe as duas Maneiras de falar. Né? Acaba a entrevista. Mas enfim, e assim, Rosana, assim, até pautado
né, no seu trabalho todo, uma das coisas que sempre me chamou a atenção de todo o tempo que eu conheço você, e você sempre deixou isso bem veemente, assim, né, é a respeito de propósito de vida, né, de sentido da vida. E, inclusive, né, eu estou terminando uma pós, né, que é pós de espiritualidade e sentido de vida, né, porque eu acho que isso tem tudo a ver, né, a vida, ela tende a dar mais certo, né, quando eu tenho um sentido na vida, né, afinal, por que cargas d'água eu nasci, né, não foi só lá um espermatozoide, o óvulo e o Big Bang, né, pelo menos eu acredito nisso, né, então eu acredito que, né, uma vida com sentido de vida, ela é muito mais fácil de ser vivida. Então eu queria, né, deixar essa pergunta em aberto para você e que você, né, use esse tempo final para você falar, né, a Rosana, como que ela vê, né, essa questão do propósito da vida. O que é uma vida com sentido, o que é uma vida com propósito de vida. Rosana por ela mesma. Rosana por ela mesma, é isso mesmo. Obrigada, Marcos. Então, eu acho que o diferencial também do meu trabalho, ele segue muito a espiritualidade. Eu não venho falar de religião em si, apesar que eu tenho a minha, mas eu acho que ele tem que estar pautado o tratamento na espiritualidade. Quando a gente lida com o ser humano, quando vocês me perguntaram entre lidar com o sintoma e com a causa, a gente tem que ver que ali tem uma pessoa que, querendo ou não, inconscientemente está pedindo ajuda. E por algum motivo ela tá ali na sua frente, né? Só que eu tenho duas questões no tratamento, que eu falei assim, que eu não falei aqui, né? Eu falo, até deixo o recado. Para as pessoas que hoje, né, não buscam um tratamento, ou que estão buscando um tratamento, tem uma idade aí, né, que assumem os próprios atos, vamos dizer assim. Eu sempre digo no consultório, na casa, enfim. Eu digo assim, vocês querem chutar o balde? Querem chutar o balde? Do que tiver dentro? Chutem. Fazem o que vocês acharem que tem que fazer. Vão atrás dos sonhos de vocês, tudo. Mas limpem depois. O que vocês vão fazer, pensem que outras pessoas que estão ao seu redor vão sofrer tão quanto vocês vão estar sofrendo, ou quem vocês vão responsabilizar depois, porque outras pessoas vão ter que limpar aquilo que vocês fizeram. É forte, não é? Pesado. É pesado, mas é verdade, porque assim, seus pais vão sofrer, seus tios, seus irmãos, namorado, não sei o quê. E querendo ou não, eles não vão abandonar vocês. Eles não vão abandonar, vão estar lá, né? Agora, o fato de vocês decidirem sair desta vida, né, sair dessa vida, eu digo que pode descer Jesus Cristo, o Papa. A única pessoa que vai decidir o que vocês vão fazer são vocês mesmos. Em relação, por exemplo, a trabalhar com a gerontologia, que é uma coisa que eu sempre gostei, né, que eu falo para vocês, a vida me fez, por exemplo, desde muito cedo, né, que eu vejo que as famílias hoje vêm desesperada para mim. Rosana, pelo amor de Deus, eu não tô preparada para ver meu pai assim, minha mãe assim. Não tô preparada. Eu não digo que para mim foi fácil, tá? Porque eu, desde os meus 10 anos, eu vejo meu pai numa cadeira de roda. Então, para mim, a vida inverteu muito cedo. Então, eu tenho alguma coisa que eu posso ensinar para alguém, né? Então, os papéis inverteram. E aí, o que eu digo é o seguinte, quando a gente fala assim, pô, eu não tenho paciência, né? Que nem o Miriam estava falando, não tenho paciência quando meu pai repete várias vezes, ou agora tá usando fralda, ou minha mãe, não sei o quê. Vamos parar e pensar que um dia, lá atrás, né? Eles também ajudaram você quando você precisou. Também cuidaram. E aí eu digo que é uma coisa que o Marcos falou no começo da entrevista, empatia. A gente fala dessa palavra, ela é tão bonita, né? Mas é tão difícil de aplicar, que é se colocar no lugar do outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro e fala assim, será que esta pessoa gostaria que eu fizesse com ela isso? Puta, tua vida muda completamente, né? Então, assim, quando a família fala assim, não tô acostumada com isso, não quero, você também tem que respeitar. A família não tá podendo. Então, tá bom, a gerontologia faz isso.
A gerontologia vai fazer o quê? Vai cuidar da família, vai cuidar disso, Né? De bola. Então, esse é o recado que eu dou. Muito bem, muito bem. Muito obrigada. Eu agradeço. Tá Prazer vendo? foi nosso. Prazer foi. E abrir esse podcast e estou aqui para vir outras vezes. Pode contar comigo. Com certeza virá. Obrigado por Cuidado. tudo. Obrigado pelas informações. Obrigado Esclareceu um monte de coisa. pelas ótimas horas aqui, né, de conversa. E é isso aí, Thiago. Isso Ficamos aí. aqui pelo mais o primeiro Primeiro programa Pode Fala, primeiro episódio. Pode falar. Não tem nenhuma piadinha para terminar? É, Piadinha pra terminar? Irã, olha pra quero- câmera ali, Thiago. Olha pra Fala sua câmera. cabeça. Olha pra câmera, Thiago, e fala uma piadinha. Ah, eu tenho uma piada. Não tenho piada. Eu tenho uma. Não, conta. O pato perdeu a pata. Ah, O pato ficou manco ou viúvo? os dois. Ficamos aqui. Obrigado, podcast. Zero. Pode falar. É da hora, mano. Olá, eu sou o Marcos Soares. Esse é Thiago Pacífico. Bom, pessoal, Rewind. Tô aqui no Pode Fala. Meu nome é Thiago Pacífico. Eu sou o Marcos Soares. Uma nova programação, um novo espaço de fala. Pode Fala, espaço de fala, onde vamos poder trocar ideias de assuntos referentes à saúde mental. Então todo mundo fica ligado.